Coisa boa é reunir os amigos, a família e fazer um bom churrasco, não é verdade? Mas nem todo mundo em casa sabe cortar, temperar, assar as carnes desejadas. Então, pensando nisso, o Sempre Feliz essa semana vai te dar algumas dicas de como preparar um excelente churrasco. Para isso, a gente vai contar com a ajuda do chefe Sérgio Alves, já conhecido aqui do programa. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês para poder ajudar a esclarecer as dúvidas sobre churrasco. Vamos começar cortando a carne? Vamos trabalhar a picanha. O que é muito importante conhecer na picanha é, primeiro, que ela tem uma boa cobertura de gordura, né? E o tamanho da picanha, o que a gente encontra no mercado e que é uma mística, muitas pessoas falam que a picanha tem que ter 1 kg a 1,2 kg, que não existe picanha de 2 kg. Então, vou esclarecer para vocês o seguinte: se o boi for grande, ela pode ter um peso maior. Mas aqui você pode acompanhar comigo. Ó, nós temos 3 pontos aqui na picanha que sangram, tá? Então aqui, ó, essa é a primeira veia, a segunda e a terceira. Então esse ponto aqui caracteriza a mudança das fibras da carne. Então esse é o ponto exato onde você realiza o corte e separa a carne, para que daqui para cá as carnes são duras. Se você for preparar no espeto, note que ele dá um medalhão, uma posta de picanha muito bonita, mas essa carne é dura. Essas fibras nessa direção é que tornam a picanha mais macia. E aqui você pode fazer a picanha em postas ou pode assá-la inteira. O ideal para a picanha é você fazer a picanha em postas de aproximadamente 3 centímetros, ou seja, 2 dedos. O que acontece nesse corte? Quando você leva essa picanha para assar, ela vai levar um tempo menor para ficar pronta e você come uma carne muito saborosa. A parte superior dessa picanha, ela traz para nós uma cobertura de gordura que ao assar vai mantendo a carne hidratada. Então quando você põe a posta na grelha, ela sela a parte de baixo da carne, ela vai queimar e vai impedir que o suco da carne saia daqui de dentro. Porque quando você corta essa carne um tanto mal passada e ela está avermelhada, ela não tem sangue. Ela tem apenas o suco da carne, o sangue já saiu nas veias, como a gente observou. Para trabalhar com as postas, nós podemos usar o espeto simples e para assar a picanha por inteiro, a gente usa o espeto duplo. O importante é sempre lembrar, e depois de assado a gente vai observar isso, que a gente corta sempre contra a fibra da carne para que ela fique macia na hora de morder. Porque quando você corta a favor da fibra nesse sentido, e eu vou fazer um corte aqui para você observar, olha só, a fibra nesse sentido ela não desmancha, tá? E quando você corta contra a fibra da carne, olha só, o que é mais importante? Olha só, contra a fibra, as pontas de fibra estão aqui, então elas vão desmanchar a hora que você morder, ou seja, facilita, né? Facilita muito. Sérgio, outra carne que é muito utilizada nos churrascos é a carne do porco, né? Sim. Então, primeiro, como escolher a carne ideal para levar à churrasqueira? Olha, o porco, todas as carnes também podem ser assadas. Então existe um corte de joelho de porco que é maravilhoso, a costelinha, o pernil pode ser feito e o lombo é exatamente o coringa do nosso churrasco. Então nós escolhemos por ser uma carne macia e uma carne boa de fazer. Tá, então vamos começar a cortar a carne aqui. Vamos começar não, né? Você vai começar a cortar a carne. Tudo bem. Aqui. O que eu preciso te explicar do lombo? Por ser o coringa, ele foi escolhido exatamente para uma carne que causa dúvidas, porque ela tem que ser uma carne bem passada e uma carne que, por acaso, se ficar muito bem passada, ela fica ressecada. Então nós vamos trabalhar com o lombo cortado também em medalhões de aproximadamente 3 centímetros, ok? O que é muito importante ao saber na carne é que você pode tanto assar um lombo em peça inteira, quanto você pode assá-lo cortado em medalhões. O segredo do lombo, bem temperado, mais distante do fogo, porque quando assar, nós vamos explicar quando você está grelhando e quando está assando,
mantê-lo distante do fogo para ele cozinhar por dentro, porque assar é um método de cozimento. Então ele vai cozinhar por dentro sem queimar por fora, que a carne vermelha, por exemplo, já não apresenta essa dificuldade. E você vai conseguir uma carne num ponto saboroso, num tamanho muito bom, fácil de cortar, para que você tenha uma medida certa para agradar o seu comensal. A mesma dica que a gente deu na carne de boi, vale para a carne de porco na hora de cortar em relação às fibras da carne? Sim, em todas as carnes essa fibra tem que ser cortada contra a fibra. A carne deve ser cortada contra a fibra. Normalmente a carne de porco ela se apresenta mais macia no corte porque é um animal menor e ele faz menos esforço. Então a carne dele é sempre mais macia. Mas o importante de você fazer o corte na direção certa é a qualidade no momento da mordida e da mastigação. Bom, Sérgio, hoje a gente aprendeu a cortar devidamente as carnes para o churrasco, né? Sim. Tudo direitinho? Sim, e se você seguir essas dicas que a gente deu aqui, com certeza você vai ter sucesso no seu churrasco. Pois é, mas depois de cortar, o que vem? Vem temperar as carnes para que você tenha uma carne bem saborosa na hora de se alimentar. Pois é, mas isso a gente vai falar no próximo Sempre Feliz. A gente te espera. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.